Olá pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Simões aqui mais uma vez no Papo Pro CBR, edição YouTube. E hoje recebi um convidado que é uma lenda da automação comercial aqui, Renis Rocha, né? Ele está aqui, vai contar pra gente toda a trajetória dele aí, desde tempo de Bematec, muita coisa ele já viu no mundo da automação. E hoje ele está na Imendes, né? Lutando aí com muitas empresas que querem vencer a questão da reforma tributária, né? Bom, Renis, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Obrigado por ter aceito o convite. Queria saber um pouco da sua história, cara. Quem é Renis Rocha? Como é que foi se meter no mundo de automação comercial? Como é que foi sua trajetória da Bematec até chegar aqui a Mendes? Bacana. Daniel, muito obrigado, viu? É um privilégio muito grande estar aqui com você e falando aqui na comunidade, né? Poxa, você resgatou lá os primórdios aí, hein? Revela a idade, né? A gente vem lá, antecede ao PAF-SF, né? Nossa, Nessa hora muita gente já começa a tremer na nem cadeira, fala. né? Não. O PAF-CF foi Foi, dura. foi fácil, não. Reforma tributária tá até fácil perto do Ah, PAF-CF, né? quem passa pela reforma e já passou pelo PAF-SF tira de letra, né, Daniel? O Daniel, eu me recordo quando eu entrei lá na Bematec, há muitos anos, né? E você trouxe essa lembrança aí. Eu tive a oportunidade de rodar o Brasil todo, visitar software house, e era muito interessante. E o presidente da Bematec nessa época, ele trazia muitas inovações lá da China, de O Taipei. Marcel, né? Nessa época era o Kleber que estava, que hoje está na Amazon, né? Presidente lá da Amazon Brasil, a AWS, e o Eros ele ficava em Taipei, lá na China. Então ele via coisas lá, né, revolucionárias, E trazia, nessa época ninguém falava de inovação na China, né? né, Inovação era Estados Unidos, né? mas ali já estava nascendo aquilo ali, Sim. né? Então eu me recordo que eu botava essas engenhocas ali, né, debaixo do braço e rodava alguns empresários, né, de software aqui no Brasil, levando essas tecnologias. E, bem, depois houve ali a transferência para TOTOS, então o, o mundo de dispositivo foi sendo descoberto, Você sabe? estava na Bematec quando teve a compra A da TOTUS transição, para... perfeito. Você estava Passamos por ali. ali. E foi muito legal porque nessa época o Laércio ele fazia palestras ali para poder aproximar, né, ali a cultura, né, trazer uma empresa do tamanho da Bematec, né, para viver a mesma cultura da TOTOS. E eu me recordo de uma passagem e naquele momento eu comecei a ter o gosto pela leitura. Até então não tinha o gosto pela leitura. E foi lá a Bematec. E muitas vezes as pessoas fazem coisas na sua vida, Daniel, que não tem noção daquele impacto. E o Eros fez uma coisa muito bacana comigo. Ele foi estudar lá naquela Singularity University, né, nos Estados Ok. Unidos, que antes era só convidados que poderiam ir lá, né? O Laércio foi, fez, e eu acho que provavelmente deve ter trazido todo o Deu seu um corpo jeito, né? diretor, né, para poder fazer. E aí tinha um livro chamado Organizações Exponenciais, não sei se você teve a Não, oportunidade de ainda ler esse não li livro. esse. Até hoje eu considero ele atualizado pela proposta que ele entrega. E aí ele falou algumas coisas que estavam lá, como propósito, tudo isso. E eu comecei a ler aquilo e fiquei muito encantado. E comecei a fazer palestras pela Birmatec e as outras áreas, eu cuidava de Minas, São Paulo e Nordeste, e aí eu comecei a ir pela Birmatec para as outras regiões. Você Então, conheceu o Brasil inteiro, conheci o então. Brasil todo, fiz palestras em vários lugares, defendendo ali essas teses. Até depois do Bematec, você teve uma passagem no pessoal do Ventos Clientes que disse que era uma competição para ver quem tratava melhor o Rennes. Nós vamos chegar nisso aí ainda, Não, né? vamos. Foi bom essa parte também. E aí foi através, né, ali da Bematec que depois eu tive até a oportunidade de estar lá na CBR, né? E tive a oportunidade de subir lá também no palco da CBR Sim. por essa Foi lá em trajetória, Sorocaba lá essa em edição, né? Sorocaba. Foi espetacular. É, com essa mudança ali de empresa, de cultura, né?
o dispositivo, foi tendo uma certa energia ali diferente. Eu aceitei um desafio para ir assumir uma operação numa subadquirente, que precisava criar um programa de canais. Eu fui para lá, criei, mas o produto ainda não estava pronto, né? Então, nós não conseguimos avançar. E logo depois entramos na pandemia, não sei se você se lembra, foi um período ali. E aí nós começamos a fazer os encontros online, você deve lembrar, eu acho que você participou. Você foi um dos primeiros a criar as lives, as né? Lives ali. Eu participei de várias, eu palestrei algumas, assistia todas, mas eu achei que foi muito oportuno o que você fez, porque todo mundo ficou meio perdido, meio sem comunicação, né? Você começou em grupos de WhatsApp ali, criou essa agenda de lives, foi bem legal. Foi muito bacana. Nós fazíamos às quinta-feiras esses bate-papos, e aí estava ali nascendo a questão do Pix, né? Muito ganhando força, e a Software House ali querendo entender o que ela fazia, o que ela iria fazer. Então criamos o Mentes que Pensam com o Pense Bank, e foi um projeto que eu considero a minha melhor pós-graduação de mercado. Legal. Porque eu tive a oportunidade de ter 76 sócios. Eram 76 empresas de software que faziam ali o grupo Mentes que Pensam. Sócias mesmo, né, ali. E mais de 100 chefes, né? Porque eu assumi a operação e todo mundo se tornou meus chefes, né? Só eram investidores. Você era o CEO do Mentes que Pensam. Iniciei como CEO. Logo depois eu precisei rodar o país. Porque naquele momento, e aí mais à frente eu espero que a gente possa tratar desse tempo, muita software house, ela tem muito apetite de trazer novidade para o produto dela, para o mercado dela, trazer novos produtos. Só que, Daniel, muitas das vezes, ela não está preparada para vender, incorporar aquilo ali como uma unidade de negócio. E eu tive esse problema na pele. Entendi. Eu senti isso como empresário de softwares. Às vezes você cria um produto novo que para você é disruptivo, mas para você treinar seu time de vendas, treinar seu time de suporte, para você pôr na cabeça de todo mundo que agora eles têm que vender aquilo, é muito difícil. Tem uma inércia, né? Não acontece, né? E esse gap faz que ele desista daquele projeto, e muitas das vezes ele tem dinheiro, tem muito inovação. Então, e aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, esse tema é bem interessante, porque se você vai dedicar a uma operação nova, é bem interessante, Daniel, você olhar para ela como uma unidade de negócio e investir dinheiro. Uma vertical nova ali, né? Colocar um head na frente. E aí por isso que nós criamos a plataforma, ninguém vendia, e eu saí daqui de São Paulo, fiquei 21 dias na estrada, entendendo onde que estavam as objeções e trabalhando cada uma delas. E aí no primeiro dia no primeiro encontro, já pedi para a pessoa fazer ali um pão de queijo, e aí botamos essa foto lá, aí não deu outra. Todos os encontros... E cada próximo encontro a régua ia subindo, né? Subindo. Então foi maravilhoso ali. Mas a gente saiu de lá muito, muito satisfeito. Logo em seguida, nós fomos desafiados aqui em São Paulo por um grupo de empresários, amigos, né, que compunham também lá o Mentes que Pensam, a fazer encontros aqui em São Paulo, porque tem uns eventos muito bons. Você vai lá, ouve ali um empresário, ele fala e tira desse aprendizado informações importantes para você praticar lá na sua empresa. Sem dúvida. Mas faltava uma coisa que as pessoas pediam, que era entender da cultura, do processo ali da empresa, como que lida, né? Então, aqui na CBR, né, como que as pessoas trabalham, qual que é a energia de se estar aqui. Até como que é a sede, como que é o prédio, né? É uma casa, é um escritório. As pessoas têm essa curiosidade. Sim, sim. E aí eu fui desafiado a encontrar esse ambiente para trazer esse empresário. E aí na Autocom de 2024, se eu não me engano, foi o ano passado, isso. Eu fiz um contato com o Kleber da Amazon. Ô, Kleber, eu quero levar um grupo de empresários aí. Ele falou, pode trazer. O Eric nos recebeu lá, nós fomos. Então nasceu ali o BX, Business Experience. Né? Teve quantas edições? Foram 3 edições. 3 edições. E aí a segunda, que você palestrou, esteve conosco, né?
E nós fazíamos as visitas, né? Fomos lá na GS1, no PagBank, PagBank, né? lá no C6, também na TecBan. E aí você participou conosco, a sua palestra lá foi espetacular, inclusive até o presidente, o CEO, né, do PagBank palestrou lá logo após você, e depois fizemos uma outra edição. Só que acabamos parando com esse projeto, a última que aconteceu, inclusive nós trouxemos o pessoal aqui na CBR, né, você deve lembrar. Acho que a terceira edição, a gente fez edição. Vocês vieram aqui no grupo na Transire, a gente fica no mesmo prédio, o Happy Hour foi aqui no CBR, foi, né? Espetacular, fechamos o primeiro dia aqui, né, e foi muito bom. E nesse dia, o Isaac, da Imendes, que é o CEO da Imendes. Foi aqui que eu conheci o Isaac. Foi aqui que você conheceu. E o Isaac palestrou, nós tivemos na TOTUS de manhã, você deve lembrar, né? Ele palestrou lá, e depois aqui também, aqui no auditório da Transire. E aí ele me fez um convite. Ô, Renes, eu queria alguém para poder estar na Imendes, cuidando de parcerias, avançando ali. E ali nasceu, então, essa minha vinda para o grupo Imendes. Né? Bacana. E cá estou. Muito bacana, uma trajetória e tanto aí da automação comercial, né? Que não é um segmento fácil, né? Um segmento que tem muito cavalo de pau, muita reviravolta, muito desafio, né? O empresário de software, ele precisa, acho que é a característica básica, ele precisa saber se adaptar. Sim. Que sempre tem uma mudança e agora a gente está vivendo uma que é a reforma tributária, né? Que eu acredito que você está vivendo isso no seu dia a dia hoje, a reforma tributária, né? Então, é uma pergunta que eu queria fazer para você. Você que convive, conhece praticamente toda a software house do Brasil, já rodou o Brasil inteiro. A reforma tributária está tirando o sono de muitos empresários de software? Muito. Mas numa intensidade, Daniel, que eu acredito não fazer sentido se as pessoas procurassem entender um pouquinho mais das responsabilidades que estão ali inseridas. Hoje mesmo eu estava vendo uma informação num grupo que eu participo, da reforma tributária, e uma pergunta um pouco simples, um pouco básica ali a respeito da reforma. Então, a software house ela precisa entender assim, a reforma tributária... Só abrir um parênteses, eu achei curioso isso que você falou. Conforme a pergunta que o empresário, o desenvolvedor coloca ali, a gente sabe, nossa, esse aqui está perdido, esse aqui não leu nada, né? Ele está começando agora. Não lê. Ele é nítido, né, essa colocação. Então, isso provoca ali um certo desafio que temos que ajudar, e como em Mendes eu me sinto desafiado quando eu percebo que ainda há uma desinformação muito grande, né? Por quê? A reforma tributária ela é software, isso é básico. A software house é um agente fundamental na reforma tributária, né? Vai ser ele que vai fazer os instrumentos de cálculo para os empresários usarem. Né? Perfeitamente. E aí, antecipando uma percepção desse tema, assim, a software house ela vai ser o fio condutor. Se o cliente, né, dele irá ter resultados positivos, irá ter sucesso ou não na reforma. Então, o software ele tem esse papel. Se eu não tiver essa percepção, eu posso ter problema. Esse é um ponto. O outro eu tendo essa percepção, qual é o meu posicionamento a partir daqui? Então, precisa esse empresário tirar aquele final de semana, dar uma estudada, mas de forma estratégica, não de forma como eu vou atender essa obrigatoriedade. Sim, são duas coisas bem diferentes, né? O empresário que ele fala, como que eu faço o XML ser autorizado? Como que eu cumpro a lei? Como que o meu cliente faço algo para ele não levar multa? Isso é um pensamento. O outro, ele pensar, como que o meu cliente vai continuar competitivo? Como que ele vai saber compor custo? Como que ele vai fazer a margem de lucro dele agora na reforma tributária? O meu software consegue mostrar isso para ele?
aí ele já está olhando para a estratégia, né? Ele já está olhando para o software dele sendo uma ferramenta estratégica para o cliente dele, né? E aí que tá, Daniel. A reforma ela entregou isso de mão beijada para a software house. Porque a, as notas técnicas elas já vêm carregadas e toda a longevidade do processo da reforma ele já traz inputs para a software house agir com estratégia ao cliente. Então, só para fechar esse tema contigo, você é um cara que tem uma comunidade e as pessoas, né, têm esse olhar contigo. Hoje, se a software house tem um bom software, ele é como um carro potente, é como um carro esportivo para o empresário. Uhum. E o combustível são os dados hoje dentro desse software. Se eu tiver um carro bom, mas se eu colocar um combustível errado, ele vai dar problema no motor. E aí essa comparação, o dado errado dentro do software vai quebrar o motor, que é o financeiro da empresa. Uhum. Então, a reforma, ela exige que eu, empresa, esteja utilizando o melhor software. E se você tiver o melhor software e os dados ali não forem os melhores dados com hábitos corretos, mesmo que o seu software seja bom, seu cliente vai ter problema. Sim, faz sentido. E que são impostos novos, né? O IBS e o CBS são... Eu vejo, a gente estava falando um pouco antes, assim, tem cara que entra no grupo e fala, o que eu coloco aqui no C-Class-Trib? Não é tão simples assim, né? Ele vai ter que ler um pouco, vai ter que ter uma base ali da reforma tributária para ele finalmente entender como que ele vai calcular e o que ele vai inserir ali, né? E o risco dele simplesmente colocar uma informação qualquer lá, parece que a pessoa muitas vezes não tem a percepção disso, né? De tipo, põe tal coisa aí que passa. Não é bem por aí, né? Isso aí tem um risco muito grande, né? E por pensar com essa cabeça assim, né? Mas o nosso modelo até aqui nos permitiu fazer isso. Uhum. Então, se você me permitir, o nosso modelo atual, ele é assim, gera-se a nota de saída de venda, né? E busca-se colocar ali as alíquotas cheias. Se o produto tem né, benefícios, muitas das vezes o cliente só descobre depois, tinha benefício, então a partir de agora eu vou passar a utilizar. E ficou às vezes 5 anos emitindo sem aquele benefício. Sem aquele benefício. Só que ele não olha para a estrutura correta da nota de entrada. Por quê? No final do mês, ele encaminha toda aquela informação para a contabilidade faz ali de forma declaratória a apuração de débito e crédito e indica o que ele vai pagar no dia 30. Poxa, essa conta é perfeita, porque eu faço ajustes ali. Se está certo ou se está errado, depois a gente resolve essa questão. Mas ele calcula. Então, o modelo atual permite com que nós não tenhamos, mesmo que seja obrigatório, tamanha preocupação com a atenção dos dados. Porque ela pode ser ajustada pela contabilidade posterior. Uhum. Então, vai. O modelo atual, o modelo novo da reforma, ele exige que o fato gerador ele seja correto. Então, hoje, fazer certo não é mais competitivo, é sobrevivência. Entendi. Se eu fizer correto, eu sobrevivo. Se eu fizer errado, eu vou ser penalizado, a minha margem vai toda embora. Margem, né? E aí a empresa pode quebrar. Uhum. Por que desse parâmetro? Porque a inteligência, então, que foi criada, né, pelo SERPRO, a inteligência hoje sistêmica que o SERPRO criou para a Receita e para o comitê gestor, ele, na hora que o fornecedor emite a nota, ele gera um crédito. Se o fornecedor emitiu com a classificação, a inteligência tributária correta, o crédito que você vai apropriar vai estar correto.
Se ele tem problemas de cadastros fiscais, ele vai gerar um crédito incorreto, que seja maior ou a menor. Eu, empresa, me aproprio desse crédito de forma direta, porque vai estar lá o saldo já disponibilizado. Então, ele não é mais declaratório pela contabilidade. Ele é apropriado. Eu aproprio desse crédito já declarado. Olha a diferença que isso traz e a Software House tem que ter consciência. Se ela declarar errado, ela está dando de bandeja um monte de dinheiro para quem vai ganhar aquela nota ali. Né? E aí observa, Daniel, que eu peguei aquele crédito, certo ou errado, a maior ou menor, me apropriei dele e vou gerar ali para o meu cliente crédito ou não, depender de qual que seja, se é um cliente consumidor final que vai apropriar ou não do crédito. Bem, esse desenho, se ele tiver errado no fornecedor, cadastro errado no fornecedor, se ele tiver com o meu cadastro errado, em algum momento você lá na frente, se tiver um compliance, se você tiver uma inteligência, a coisa mais simples que irá acontecer é você deixar de comprar daquele fornecedor que está fazendo errado, porque você, como empresa séria, que tem um compliance, você não quer crédito a maior e nem a menor, você só quer o que é correto. Então, esse é o ponto mais simples. O mais grave é eu sair do mercado. Sim. Porque se a minha margem depois ela possa ficar a descoberta, vai dar erro. E aí vem a punição maior, que é assim, tá, eu comprei o mês todo ou o ano todo de você, Daniel. Você emitindo crédito errado para mim. Eu vou ir na Receita, a Receita vai falar assim, isso é uma ação mercadológica. A ação judicial nasce ali. Então, a partir desse momento da reforma, a Receita foi espetacular. Ela transferiu para o mercado a responsabilidade de uma empresa fiscalizar a outra. Para vocês se entendam aí. Se Vocês se você deu crédito a mais para o cara, vai falar com ele lá. Vai falar com ele. E aí vai vir, certamente, ações judiciais, sem sombra de dúvida. Porque você gerou a informação errada, eu tive prejuízo, onde que eu vou resolver aquilo, né? Vai ser com... Os dois riscos não são bons, né? Ou o cliente para de comprar de você, porque está vendo que você é atrapalhado, não está fazendo as notas, gerando o crédito correto. Ou esse cliente que de repente viu, ele está me dando crédito a menos, vou entrar com uma ação aqui para exigir o direito do meu crédito. Isso. Então não tem... É muito importante ter os dados e fazer a coisa correta ali com as novas tags da reforma, né? Uma outra pergunta que eu queria te fazer no Brasil, a gente tem muitas empresas de software, né? É um pouco diferente do resto do mundo. Eu estimo que talvez aqui no Brasil a gente tenha mais de 5 mil empresas de software. Eu duvido que nos Estados Unidos exista um mercado desse. Talvez lá a gente tenha grandes software houses, talvez 100 grandes software houses. E no resto do mundo também é um pouco assim. Eu acho que isso acontece no Brasil por causa de regionalidade. Cada região tem as suas peculiaridades, então as empresas de software regionais, a própria cultura do brasileiro que muitas vezes quer fazer negócio olho no olho, apertando a mão, então fortalece um pouco os regionais também. Mas eu vejo que muitas dessas empresas são pequenas, são empresas que não têm tanta estrutura e estão tendo muita dificuldade de se adequar à reforma tributária. Você acha que muitas dessas empresas de software não vão sobreviver, elas não vão conseguir passar pela reforma tributária? A gente viu isso ocorrendo no PAF-SF, né? Teve muita empresa que parou, falou, eu vou virar revenda, vou parar de fazer software porque eu não consigo fazer essa homologação que está custando quase 50 mil. Então, muitas empresas desistiram de fazer software quando veio o PAF-SF. Você acha que é uma nova onda de que só os mais fortes vão sobreviver aqui na reforma tributária? Começando do final para o início, tenho certeza que muitas software houses deixarão de existir. Por que deixarão de existir? Aí tem vários fatores que vão influenciar. Toda onda de inovação e avanço, ela renova, né? Foi assim no PAF-SF, mas no processo legal e de tecnologia, né? Então, do DOS para o Windows, né? Do Windows para a web e assim vai se renovando, até porque muitas das vezes aquele modelo não para em pé. E até abrindo um parênteses, nas ondas tecnológicas, tipo com uma nova tecnologia que surge,
A empresa é sempre uma adoção opcional. Ele fala, não quero fazer o Windows agora. Tudo bem, ele não pega a primeira onda, pode pegar a segunda. Se ele ficar muito tempo fora, ele vai ser limado também, eventualmente, né? Mas ele tem o tempo que ele decide entrar, né? Mas quando a gente fala de uma reforma tributária, de um PAF-CF, aí tem data para acontecer, né? Ele tem que fazer aquilo naquela data, senão ele é limado, né? Ela é mais agressiva nesse sentido. Mas o erro maior não é o cara não fazer, Daniel. Você acredita? O erro maior está acontecendo agora e está sendo cometido por várias software houses. Eu tive a oportunidade de procurar, perguntar como que está se resolvendo, né? Então, o que eu tenho ouvido ali alguns desenvolvedores fazerem? Vamos pegar um cenário prático ali, uma loja de conveniência que tem 3.000 itens. Numa loja de conveniência, ela tem muito impacto da reforma tributária. Ela tem produtos que vão ter redução de base de cálculo, ela tem produto que vai ter acréscimo por causa dos impostos seletivos. E aí o imposto como é que é? Do pecado? Imposto do pecado, como é conhecido, porque são os fumígeros, né? Bebida alcoólica, açucaradas e produtos de luxos ali, algumas coisas que se encaixam nesse sentido. A maior parcela deles está dentro de uma loja de conveniência. Bem, por outro lado também tem muitos produtos que vão ter redução, né? Então você tem ali uma fralda, você tem ali um absorvente. Coisas da cesta básica. Coisas da cesta básica, que está ali também dentro da... Então tem uma diversidade ali muito grande. Bem, como que se dá, no final do dia, a alocação correta dessa apuração tributária pelo Seclastrib, né, que vai estar indicando. E aí eu tenho ouvido ali alguns desenvolvedores falando assim, vou fazer um select no banco, vou subir todo mundo lá como 01 e vamos embora. 01 que está emitindo, a nota está passando, vamos embora. Qual que passa aí? Né? Então bota esse. Nesse sentido, Daniel, o que nós temos percebido é que essa falta de percepção do negócio e esse entendimento de que o cliente dele, da software house, não é uma pessoa de visão, esse pré-julgamento faz com que a software house assuma para si a responsabilidade de resolver aquela obrigatoriedade. Aí o que ele faz? Ele vai lá e bota uma regra única para todo mundo. Para todo mundo. Porque o cliente tem 5.000 itens lá, 3.000 itens, vai. A reforma tributária tem aproximadamente 9 campos novos, né, para você inserir. Sendo que, a depender do produto, em qual dos grupos que ele vai se encaixar, a depender da aplicação, a depender da operação e a depender do cliente, vai mudar o Seclastrib, logo muda a regra tributária. Então, é uma variável com um nível de complexidade muito elevado para serem feitas de forma direta no banco, né, automatizada, ser feita pelo um estoquista que não tem um conhecimento tributário. Zero. E não ter entregue para o empresário, não entregar para o empresário a importância dele fazer isso corretamente, né? Porque muitas vezes o empresário ele não participa dessa evolução, dessa informação, ele entrega ali para o seu pessoal de base. E eu estive numa feira e conversando com as pessoas, e eu perguntei assim, como que você insere as informações tributárias no cadastro do seu produto? Aí ele falou, não, eu pego a nota do fornecedor, copio. Ele tá fazendo. Ele não é fabricante, né? Então ele pegou lá e copiou e tal, excelente, né? Falei, cara, que fantástico, né? Você resolveu o problema, né? Aí, como que você atualiza? O cara falou, tem que atualizar. Então, na reforma, nós temos notas técnicas sempre saindo, que pode alterar esse comportamento. Nós vamos ter defesas setoriais
que vai falar assim, olha, esse produto entrou com desconto, esse produto foi, não foi. Isso aqui não se enquadra no pecado. Não se enquadra. Então, nós vamos ter as disputas setoriais. Nós teremos as disputas dos envolvidos direto, dos estados, dos municípios, que vai falar assim, eu estou perdendo receita. A competitividade que antes os municípios tinham de logística, né? Como que vai ficar? Então, vai ter muito insumo para alteração. Esses insumos para alteração, aquela informação não pode ser estática. Sim. Então, fica humanamente hoje impossível eu atender o meu cliente, deixar ele em conformidade e ele está em dia. Eu fico até pensando assim, eu vi já muito isso acontecer, muitas perguntas dessas. O que eu coloco aqui no C-Class-Trip? Eu coloquei 00 em todo mundo e tá emitindo. Eu fico imaginando como que isso nasce. Eu acredito que seja a reclamação nasce do cliente, ele fala, olha, a nota não está sendo emitida, eu estou dando um erro de emissão. Bate na software house. A software house, ela quer resolver aquilo, vira um chamado de suporte. Aí que ela começa a tentar achar soluções rápidas para simplesmente a nota voltar a ser emitida. E não sei se em algum momento ela envolve o contador, que deveria ser uma conversa obrigatória ali com o contador, do tipo, cara, reforma tributária afeta você, afeta a mim. O que você quer que eu coloque aqui nesses campos? Né? Seria algo válido a software house chamar o contador para dança ali, para conversa e falar, olha, a gente precisa completar o cadastro do cliente aqui, como é que nós vamos fazer? Mas eu vejo que muitas vezes aquilo que você falou, a software house traz para ela a responsabilidade, resolve de uma forma muito simplista, que pode dar problema para ela lá na frente. Né? Então, esse trazer para ela é o motivo principal da sua pergunta, que falou assim, vai ter problema, né, da software house? Então, muita software house, acredito eu, que irá quebrar, a palavra quebrar, ela é longo prazo, né? Irá ir perdendo relevância de mercado, perdendo carteira cada vez mais, porque ele não vai estar assistindo de forma estratégica, usando a reforma para poder fazer algo novo de novo, mas usando ferramentas antigas, jeitos antigos de resolver algo novo. Como que eu deveria resolver essa trilha? São indicados 3 caminhos. Primeiro, a software house ela atualizar o software, criar uma boa inteligência de tabelas de regras fiscais. Segundo, trazer para o cliente essa informação. Terceiro, envolver a contabilidade nesse contexto, de permitir com que o cliente e a contabilidade conheçam e saibam como que o software resolve, esse é o primeiro ponto, e o segundo é que eles têm que atualizar e manter sadio esse dado. Esse dado é mais importante hoje. E o que eu escuto muito de software house, ela fala assim, mas o contador jogou para mim a bomba. O contador falou para o cliente que a responsabilidade é minha. Então, aí que a pergunta, e acho que a Emendes ajuda, né? Já que o contador falou, é da software house, ela que vai ter que dizer o que vai aí. E o cliente também está com esse entendimento. Não é a oportunidade da software house, de repente, colocar uma nova vertical ali dentro da empresa, do tipo, tá bom, eu resolvo isso aqui para você. Tem uma empresa parceira aqui, que é a Emendes, que tem esses dados para você, vai te dar a informação correta aqui, e eu vou colocar aqui na sua base de dados, mas vai te custar um preço, né? Ou seja, a software house pode fazer disso uma oportunidade, né? Você matou a charada. Então, eu trago a informação para o cliente, entrego para ele o melhor software, trago o contador para participar e entender isso. Então, o que eu fiz? Eu entreguei para o meu cliente o melhor carro e falei com ele que ele tem que usar o melhor combustível. Ele tem que ter um dado sadio. A contabilidade, na hora que olhar para essa complexidade, ela vai falar assim, não consigo fazer isso. Por quê? Imagine comigo. E vai vir uma planilha lá de 7.000 itens para preencher um a um, 9 campos em cada um dos itens. Isso só dos novos, né? Mas o anterior, de toda a referência tributária anterior, ICMS, IPI, COFINS, tudo também ainda afeta, tem né? que estar atualizado.
E você tem que fazer isso no mínimo, Daniel, uma vez por mês. Então, como que a software house, como que a contabilidade vai entregar para cada cliente e aí muda a regra do perfil do cliente, muda a regra da operação. Conforme a empresa é constituída, se é simples, vai mudar tudo. Lucro real, se ele revende, se ele usa aquela mercadoria internamente, tudo isso afeta. Vai afetar essa configuração de regra. Então, a contabilidade não vai conseguir fazer isso. Então, eu tenho que me posicionar, eu como software house, né, como que eu me posiciono então? Eu falo, olha, eu tenho o software módulo estático, regras, né, e você precisa de popular. Uhum. Essa informação não pertence ao software, é dado. Dado eu não trabalho. Agora, eu tenho aqui uma unidade de negócio. Bem interessante que você colocou, isso ajuda a software house a dar uma resposta para o cliente. Fala assim, posicionar. Dado é você que imputa. Imputa. Meu software é uma base para você inserir os dados, isso mas aí. O dado sempre é você que imputa. Ele tem que ter essa ideia. O dado é o combustível, ele entrega o carro, né? Ele é o fabricante, ele é a montadora. E aí, o meu contador não vai fazer isso para mim. Eu também não sei fazer. Eu não sei fazer e não sabe. E se fizer, vai fazer errado, vai copiar da nota do fornecedor. Né? Então, o que essa software house faz? Ela olha para isso e fala assim, aqui tem uma oportunidade. Aqui tem uma oportunidade. Então, ela vai lá e faz uma parceria com a Imendes, né? Claro, vamos puxar aqui para nós. Faz uma parceria com a Imendes para entregar, para popular o dado. Uhum. E aí, quem tenha a oportunidade do negócio. Aquilo não pode ser visualizado, visto, como um novo módulo. Aquilo tem que ser visualizado como um serviço prestado, um módulo. Por quê? Um diferencial daquele software. Porque a precificação do software não pode se coincidir com a precificação do dado. O dado ele é dinâmico. O tempo todo ele tem que estar sendo atualizado, ele tem que estar sendo entregue. Então, a ordem de comparação, ela não pode ser. O dado você está tirando do cliente a necessidade dele imputar aquela informação, tirando do fornecedor, do contador, a necessidade dele estar inserindo aquela informação. Então, independente do valor do meu software, esse dado ele tem um preço diferente. Por que isso é importante? Porque muitas vezes tem software house que por talvez oportunidade de mercado, ela se posiciona com preço. E aí quando ela vai vender o dado, ela fala assim, poxa, como é que eu vou vender um dado para um cliente que vai custar R$300 por mês, sendo que o meu software custa R$49? Uhum. Meu cliente não vai, né? Mas não. Ela acha caro, né? Ela acha caro, porque ela está comparando com o software. Então, esse posicionamento de que dado, é combustível, e o combustível, independente do software, ele pode quebrar o motor, pode quebrar a empresa, esse entendimento faz com que ela veja isso como oportunidade com o negócio. E sim, a reforma tributária não foi feita para contador, porque ele não tem mais tempo hábil de inserir esses dados. Então, a software house, ela, para não se reduzir ao mercado e para visualizar a oportunidade, ela deve trazer isso e ela entregar o dado para o cliente. E aí, quando ela entrega o dado para o cliente, se ela pega lá com a Imendes esses dados, entrega para o seu cliente, mantém ele atualizado, ela não vai ter a necessidade de imputar, vai reduzir o suporte. Um dado interessante, Daniel. O top 5 de suporte numa software house hoje é erro na hora de gerar o documento fiscal. Porque o documento não autoriza. Não autoriza. Se ele está com a classificação errada, ele vai gerar as tags erradas e não vai conseguir ser autorizado. Vai dar erro ali. E aí entra no canal de suporte, ou no primeiro nível lá na revenda, ou no primeiro nível aqui. A hora que você vai chegar... custo e desgaste para a software house. Aí você vai ver lá, o quê? Poxa, você não classificou. Olha, então é só botar o imposto aqui?
E aí o cara, semana seguinte, ele vai lá e faz a mesma coisa. E aí, muitas das vezes, se eu não observo isso ali, se eu não estou mapeando ali quais são os chamados, como é que eles estão, eu deixo de aproveitar uma oportunidade de negócio ali. Então, a reforma é o primeiro módulo que eu diria de inovação da Software House é o módulo de saneamento. Tem mais dois outros que são estratégico e mercadológico de posicionamento para poder tirar o cliente. Aí é Software House que aí vai ser empresário que realmente fala assim, eu quero que o meu software dê um passo à frente, né? Quando você falou lá, a gente fala de tecnologia, né? Mudou do DOS para o Windows, o cara fala assim, eu não vou mudar só do DOS para o Windows, eu vou criar novos módulos. Ah, mudou do Windows para a web? Cara, eu não vou só criar, eu vou Pegar a criar mesma coisa que experiência de eu usuário. tenho e fazer Isso. igual aqui, né? Não. Então, quem está ganhando dinheiro com a reforma é quem está cumprindo com a obrigatoriedade da reforma, está ganhando dinheiro. Quem irá viver a nova onda da reforma é quem está criando novos módulos mercadológicos de estratégica para a software house através da reforma. Ali, é o top mesmo, é quem vai se diferenciar. Ele sabendo vender bem isso, e aquilo que a gente falou um pouco, que às vezes a software house tem dificuldade em vender novos produtos, mas ele sabendo vender isso, o cliente entende que, poxa, isso aqui, tudo bem, não está barato, mas vai me gerar uma economia de imposto enorme. Não vai me mitigar o risco de eu entregar uma nota aqui com o imposto errado, calculado para alguém que não vai conseguir se beneficiar do crédito, né? Ou seja, muitas vezes aquele valor ali de mensalidade vai ser absorvido de várias outras maneiras, né? Várias Pelo outras cliente. maneiras. Ô Daniel, você lembra, né? Nós somos contemporâneos aí em 94, nós viajávamos na estrada, parávamos ali nos pontos de parada e tomávamos um café Lagoinha, né? Naquele copinho ali e tal, né? E aí, quando veio uma empresa lá de fora e falou, não, vou botar o copo de plástico aqui e vou cobrar R$17. Cara, o cliente não vai pagar R$17 no café. Um copo de papel, de plástico. E aí, então esse é o olhar que a gente tem que começar a ter ali como empresário de software. Sim, gerar valor para o cliente, né? E vender aquilo como uma história, vamos dizer assim, olha, eu não estou aqui para cumprir a lei só, eu estou aqui para te entregar uma coisa que vai sanitizar a sua base, vai te mitigar o risco de você pagar imposto errado. Ou seja, tudo tem um storytelling, né? Os americanos são muito bons nisso, né? Então, mas quando você cria não uma narrativa, mas algo que justifique aquilo, né, de forma muito clara, fica muito mais fácil fazer negócio, né? Fica. Quem vender só obrigatoriedade, quem vender não, quem cumprir só obrigatoriedade certamente vai ter prejuízos e talvez não consiga. E o cliente que está querendo só cumprir a obrigatoriedade, ele vai trocar pelo outro mais barato e tem muito gratuito aí hoje em dia, né? Então é um jogo que tá para perder, né? Ele não vai ser sustentável. Não. Vamos falar um pouquinho sobre a Imendes, né? A Imendes, ela está lá em Ribeirão Preto, né? Então é curioso, uma empresa com o porte da Imendes, hoje tem vários funcionários, um bom faturamento, o Isaac já esteve aqui falando com a gente, né? Mas ela está lá em Ribeirão, eles não têm planos de vir para São Paulo, estão felizes lá em Ribeirão. Você está morando lá, tá aqui em São Paulo, como que está? Fala um pouquinho sobre a Imendes, a cultura deles e como que você faz esse vai e vem para lá. Bacana. Eu fico aqui em São Paulo, né? Mas estou estamos trabalhando aí essa... Com muito chopp no Pinguim lá, estão convencendo você a ir para Ribeirão. Aos poucos, né? Cada vez mais eu estou presente lá. O ano que vem provavelmente é mais ainda. E a história da Imendes começou há mais de 17 anos, né? Com o Isaac digitalizando ali, né? Gerando na mão, né? O Sintegra ali, né? Então, desde lá, ele vem com uma cultura espetacular, que é uma empresa muito acolhedora, né? E quando eu comecei a ir para a Imendes, né? As pessoas elas têm uma energia, né? uma gratidão muito grande. Isso é algo que muitas das vezes você não vê em outras companhias, e lá
eu comecei. Então, é aquela ideia que quem pratica o bem acaba se reverberando. E lá tem isso ali muito enraizado. Hoje a Imendes está com mais de 70 funcionários, sempre contratando mais colaboradores ali. Deve estar um ritmo de crescimento muito forte agora com a reforma tributária ali, né? Então, nesse último ano, né, disparadamente o melhor ano da empresa, mas a carga ela se aumenta a cada mês, né? A gente teve, em outubro, eu fiz um estudo, nós tivemos 186% de aumento de demanda de integração, comparando com o ano anterior. E aí, não tem outra forma, né? A reforma está nos demandando muito, e isso exige também, e o bom que a Imendes já estava preparado, ela tem, para você ter ideia, um banco de dados hoje com mais de 200 bilhões de regras fiscais. E a disponibilidade, né, desse banco, né, ela é muito grande. Então, ela estava preparada para suportar esse crescimento. E aí o Isaac está na rua o tempo todo, né, sendo demandado, muito, né? Ele está sendo muito... Porque ele virou uma autoridade aí da reforma tributária, né? Sim. Então, nos nossos eventos, ele foi sempre convidado para palestrar, né? Dia 17, agora vamos fazer um evento aqui, já chamamos ele já muito gentilmente spoiler aí, 17, né? Então, deve estar uma correria lá mesmo, né? Eu imagino. A gente fez uma integração do ACBR com as APIs da Imendes, né? Então, hoje tem um componente do ACBR, você que quer usar a Imendes, tem um componente do ACBR que já faz toda a integração sozinha, né? Gera o payload, já faz a autenticação. Tem um demo do CBR com tudo isso, né? Então está lá disponível para você, né? E quem é CBR Pro tem desconto para contratação também, né? Então, assim, lógico que é um pouco de venda, mas é só para dar o recado também, né? Se você usa a CBR, está muito fácil de você fazer a integração com a Imendes e usufruir esses benefícios aqui, né? Mas queria saber de você, está gerando negócios essa integração? Teve software house que falou, peguei aqui do CBR e já estou usando. Então, Daniel, a gente foi muito bom, né, entregar para a sociedade e para a comunidade essa parceria com a CBR, porque a gente tem recebido bastante demandas, a complexidade fiscal exige que seja bem feito essa integração, exige que passe por um processo de homologação e a requisição para a Imendes ela é muito simples. Ele passa a descrição e o código de barra e a gente devolve para ele 45 campos tributários. Mas a interpretação desses dados faz com que ele tenha um processo de integração mais longo ali para poder esses dados serem todos usados. E aí, quando se desenhou o componente, facilitou muito. E, coincidente, ali, logo depois da disponibilidade desse componente, teve o dia do ACBR, que foi espetacular, um evento sensacional, a experiência ali. E aí foi muito bom, porque os empresários iam até lá, os desenvolvedores, né? Eu vi o Papo Pro, eu estou lá com o componente. Então, está sendo muito aquecido. Está ajudando muitas pessoas no processo de integração a facilitar essa jornada para consumir isso de forma mais rápida, mais acelere. Até porque nós estamos a menos de um mês de uma obrigação, e aí tem um contraditório aí, né? Não sei se você está acompanhando, que nós temos uma lei impondo que seja cumprida, né, a obrigação acessória, imputando os dados da reforma. E nós temos uma nota técnica, 133, falando, olha, se os dados não vierem, eu não vou validar. Então, é mais ou menos assim. Legalmente, eu tenho que informar. Só que o SERPRO, né, através da Receita, através do SERPRO, falou, espera aí, eu não tenho ainda, sistemicamente, condições de fazer toda essa interpretação e receber esse dado. Então, me dê um tempinho aí. O próprio SERPRO pediu pediu ali uma... né, para você ver quanto complexo que é isso.
Então, essa ausência esse pedido de adiar ali da nota técnica 133, ele não tira a responsabilidade de ser enviado, porque amanhã, se numa validação ali judicial, eles podem falar, poxa, você não estava enviando. Se tinha que ter enviado já e não estava Tinha que enviando. ter enviado. E aí a CBR ela veio contribuir, veio ajudar com o componente ali, está sendo espetacular, nos ajudando a atender mais software house. A gente já estava ali buscando atender o máximo de empresas possível, e através da CBR a gente tem chegado em muito mais software house. E aí, como a CBR é uma comunidade e que hoje faz sentido ali essa entrega cada vez mais facilitada, foi desenhado também uma condição com um desconto ali para quem faz parte da comunidade. Então foi muito bacana esse projeto, está sendo muito bom para a sociedade ali de software receber e usar o componente da CBR. Muito bacana. Dos clientes, você pode citar alguns clientes atuais da Emendes que já usam a plataforma com sucesso? Uhum. Hoje a Emendes ela tem um pouco mais de 450 software house homologadas. São mais de 60 mil clientes através dessa software house. E você tem grandes nomes ali, né? Você tem TOTO, você tem algumas... Isso. Então nós temos a TOTOS, né? Ali através da Com5, né? que atende supermercados ali, né? Esse mercado. A gente tem Links, né? Hoje uma parceria ali bem duradoura, assim, bem estruturada. A gente tem Digisat, né? Zucchetti, Saurus, enfim, tem muitas grandes empresas, mas nós temos uma diversidade e temos empresas com uma estrutura bem mais regional, né? Então temos ali software house. Isso que eu ia falar, a gente falando muito dos grandes, vai parecer, deve ser caro, acho que não é para mim isso daqui, né? Para uma software house de porte médio, pequeno, também pode consumir os produtos da Emendes. Temos software house pequenas, né, no sentido de quantitativo de cliente, né, não como ser, né, ali bem regionais ali que atendem a uma clientela e de diversos segmentos, tá, Daniel? E assim, no CBR a gente já está... A CBR nasceu lá em 2005, né? Uma coisa que eu aprendi muito com a CBR é respeite os pequenos. Porque todo mundo nasce pequeno. Sim. O pessoal da TOTOS começou com 1, 2 clientes. Sim. Para ter mais de 100 mil hoje em dia. Então, assim, todo mundo nasce pequeno, mas um dia pode se tornar grande, né? Então, eu acho que tem muita empresa hoje que quando vai fazer parceria com software house e acaba falando com a gente, eles meio que desprezam os pequenos. Eles falam, não, a gente quer só falar com os caras que estão daqui para cima. E eu acho isso um erro, né? A gente tem muitos pequenos que estão querendo crescer e vão acabar crescendo porque estão criando produtos novos, disruptivos, né? Eu desde a Bematec, que a gente iniciou aqui, eu lido com empresário de software e tive a oportunidade, foi uma escola muito boa, de rodar o Brasil e falar com muitos empresários, né? E desenvolvi, na época, até um grupo, né, ali de WhatsApp para poder ajudar mutuamente. Uma coisa que eu aprendi, Daniel, que parcerias, elas muitas das vezes são muito mais sólidas, né, quando elas são pulverizadas, né? Então, tem software house que ela é muito mais próxima de você, né, ali com uma quantidade pequena de clientes, né, e tanto ela representando para você como você representando para ela. E a parceria só é boa quando ela é equilibrada, né? Quando ela é equilibrada. E na Emendes a gente procura muito essa tese, né, de equilíbrio. E o Isaac preza muito ali por alguns valores e princípios, né? Então a gente não olha muitas das vezes o tamanho da software house, mas o tamanho da oportunidade. Ou seja, como que você descobre o apetite daquela pessoa, né? Olhando para onde que ela está, tentando ver para onde que está o olhar dela, né? O olhar dela está mais para a obrigatoriedade, aí muitas das vezes ela
inicia o processo de homologação e nunca termina, né? O cliente acaba desistindo. Mas está para a oportunidade do negócio, ele quer realmente fazer a diferença na vida do cliente dele, então, poxa, pode ser para 10 clientes ali que a gente vai junto, né? Sim, bacana, legal. Você viu muitas empresas de software e continua falando com muitas empresas de software. Ainda tem muito empresário de software que faz um emissor de cupom fiscal simplesmente, ou seja, um software que não controla quase nada, não dá nenhuma informação ali para o lojista. Ele está ali só para cumprir a lei de emitir um documento fiscal e não para gerar informações estratégicas ou economizar em funcionários, gerar processos mais otimizados para aquele cliente. Você ainda vê muita empresa de software com essa visão de tipo cumprir lei? Esse é um risco muito grande para o empresário de software que trabalha no viés da obrigatoriedade e não na estratégia de mercado do cliente, né? Eu me recordo que uma vez, Daniel, estava numa palestra para um grupo de software house e perguntei, quem de vocês, era na próxima do final do ano, igual nós estamos aqui, né? Quem de vocês já fez uma reunião estratégica com o cliente para identificar para onde ele vai crescer o ano que vem e verificar o que o software não está acobertando para se acobertar e fazer ali uma venda, uma nova venda para aquele cliente, né? Uns 2 levantaram a mão. Eu não sei o motivo desse ter levantado a mão, mas aquilo me provocou muita curiosidade. Falei, poxa, tem muito mais pessoas olhando para o código e não para o cliente, né? Sim. E aí quando você... Desculpa te interromper, muitas vezes esse cliente que só emite cupom, ele não gera suporte. Porque ele está fazendo uma operação super simples, ele mal usa o software. Mal usa. Ele só vai lá quando alguém pede a nota. Isso. Então ele não gera nem suporte, o cara nem deixa esse cara pagando a mensalidade aí, quietinho e tal. Mas esse software não está gerando valor nenhum para a empresa desse empresário. Aí essa pessoa, esse empresário, essa software house, no meu entendimento, ela tem que, o mais rápido possível, desenvolver, não para esse cliente, mas desenvolver outras aplicações para outros mercados, para outros tipos de clientes. Porque esse cliente que hoje ele só está preocupado em gerar nota, em cumprir com a obrigação acessória, e a pergunta é muito simples que você faz para ele, é assim, daqui para frente tem que fazer correto. O que vocês pretendem fazer? Né? Se ele é aquele empresário de posição mais de artista, né? Então nós vamos encontrar um jeito e tal. Então esse empresário vai provavelmente quebrar, sair do mercado. E aí aquela software house que só cumpre isso, ela vai deixar de ter cliente, muito provavelmente. Né? E a outra ameaça, ela está com o processo de tecnologia. Então hoje você já tem inteligências de inteligência artificial que você pode gerar um código e pedir para que ela integre com a API da CBR e falar assim, integra lá, gera o código e eu quero que você crie uma página, venda essa aplicação por R$10. Então, esse cliente que está comigo só por causa dessa aplicação e eu estou codando aquilo ali, eu vou ter 2 ameaças. Uma que Ele não tem barreira de entrada, né? É muito fácil fazer um software que faz competição com ele. Vai ser substituição de forma automática. Então, ele vai ter, primeiro, o impacto né, ali, da reforma, como dificultador ali para ele poder continuar sobrevivendo, e o outro que vai ser esse da tecnologia. E hoje é muito fácil você pedir para uma IA desenhar ali um código, é muito simples, né? A tela de venda, cadastra o produto e vai lá e faz. Pega aqui a API da Emendas, interpreta ela e bota aqui e cobra X reais do cliente. Pega aqui a API de mensageria da CBR, emite o documento. Emite o documento. Pronto, ele acabou. Então, não existe barreira. Agora, esse cara, então, ele vai ter que fazer outro. Se ele vai lá e faz, segmenta alguma coisa, se ele vai lá e cria um dashboard, né, com qualidades ali, traz inteligência para aquele software, aí eu acho que ele dá o próximo passo. Né? Senão, ele vai ter
ele deixa de crescer. O problema da empresa é quando ela deixa de crescer. E se uma empresa hoje de software ela não cresce 3% ao mês, ela não está acompanhando a própria evolução. Entendi. Realmente no mundo de negócios não tem linha reta, né? Não tem. O empresário que se acomoda, eu já vi alguns empresários falando assim, eu já estou cansado, eu vou continuar do jeito que eu estou, vou ficar aqui, o que eu estou ganhando tá bom. A hora que ele colocou isso na cabeça, a empresa dele, a curva dele vai começar a baixar. Porque a competição não está sossegada, né? A tecnologia não está parada, né? Então não tem como ele pensar isso, que não quero crescer mais, né? Tô bom onde eu estou. A hora que ele pôs isso na cabeça, a curva dele vai começar a cair, né? Vai começar a cair, e aí, só para fechar, Daniel, não existe hoje uma forma de entregar solução para uma empresa a não ser você se tornando um hub, né? Então, eu tenho a solução de software aqui de gestão, eu utilizo aqui a mensageria da CBR, eu utilizo aqui o dado da Imendes, eu utilizo aqui a integração de pagamentos com o Banco X. Então, ele precisa criar um hub para que alimente as necessidades do cliente. Esse é o posicionamento. O outro é participar constantemente de eventos, de imersões, que traga insights, mentorias, palestras, para poder ele avançar, né? Sim. Eu tenho um amigo, Software House, fica mandando mensagem sempre, eu gosto muito dele, mas eu faço a provocação para ele, você não sai do seu escritório. Levanta assim, dessa cadeira aí e vai ver o mundo, né? Ele fala assim, Renis, eu não tenho tempo. Eu falei assim, então tá, você pretende que a sua empresa viva mais do que você ou pretenda que você viva mais do que a sua empresa, né? Tem pessoas que, como você disse, que fez essa escolha. Lá no mercado americano, o cara cria a empresa para o mercado, né? Para ser comprada ou fundida com alguma outra. Né? Aqui, muitas vezes a pessoa cria a empresa para ela, né? Mas criar a empresa para ela passa por estar fora dela. E a pessoa que não consegue estar fora da empresa, certamente tem um problema sério ali. Ela conseguiu para ela o pior emprego do mundo. Porque agora ela não consegue tirar férias, ela ganha talvez tanto quanto um CLT de alto nível está ganhando, e não tem direito a férias, virou uma escravidão praticamente, né? A empresa escravizou o empresário ali, né? Eu conheço alguns empresários de software que estão nessa situação também. Quando ele dá essa resposta, não tenho tempo para fazer, não tenho tempo. Acabou, você virou escravo da sua empresa, né? Você tem que ter tempo para essas coisas, para estratégia, né? Para absorver conhecimento novo, para sair dali, até para você criar novas lideranças ali dentro da sua empresa, né? Para você ver o pessoal assumindo o rojão. Não vão fazer igual você, não vão fazer de outra maneira. Mas também não significa que seja ruim, né? Que eles vão fazer diferente, mas vão fazer do jeito deles, né? Então, assim, eu vejo muito empresário com essa dificuldade de largar o osso, vamos dizer assim, né? Ele quer ficar ali, não, eu controlo tudo, se eu sair daqui, isso aqui desmorona. É um pensamento muito errado isso daí, né? Ele tem que criar uma empresa que sobreviva sem ele, né? Até para pensar na sucessão. É um momento que eu vejo também das empresas de software. Muitas empresas hoje nasceram nos anos 80, 90, tem na frente delas ali CEOs com seus 60, quase 70 anos, e estão cansados, estão querendo se aposentar. Muitas vezes eles não têm nem para quem fazer a sucessão, eles não estão olhando o mercado em busca de fusão. Simplesmente aquela empresa está ficando com um capitão cansado e pode ser que ela não tenha futuro, né? Isso reflete na equipe, né, Daniel? Sim, aí tem a ausência do plano de carreira ali, né? Dessa continuidade. E as pessoas, quando elas percebem isso, hoje as pessoas estão percebendo muito rápido, né? Os funcionários, você fala. Os funcionários, né? O que eu vou fazer daqui a 5 anos nessa empresa, né? Então, essa percepção faz com que você perca os talentos. Poxa, é muito rápido ele perceber, né? O empresário para de investir na empresa, a empresa começa a ficar feiosa, os clientes começam a ir embora, né? A tecnologia começa a ficar defasada, é antiga. Tem muita empresa de tecnologia defasada. É curioso isso. Tem muita empresa de tecnologia
defasada, né? E aí, como que você, né, convence o seu cliente a usar uma tecnologia defasada, né? Uhum. É muito fácil para você não acompanhar a constância evolução, né? Ela exige muito sacrifício. E para isso, tem um amigo que ele tem um restaurante e aí ele nunca tira férias. E aí um dia eu fui almoçar lá, eu falei assim, fico em Belo Horizonte. Sempre quando eu vou para Belo Horizonte, eu ligo para ele e falo assim, eu vou almoçar aí no Você é sábado. mineiro, né? Eu sou mineiro e moro aqui em São Paulo, então tem um prato em Minas que é o quiabo com costelinha de porco, né? Quem é de Minas sabe o quanto que isso é bom. E aí eu vou lá. E aí eu perguntando para ele, falei assim, rapaz, por que você não tira férias? Ele, se eu sair daqui, eu tenho medo das pessoas me roubarem. Nossa. Aí eu falei, mas vamos fazer um cálculo? Quanto que você vende no final de semana? Aí ele falou lá, eu falei, então tá. Se roubarem Tudo. tudo, né? Você quebra? Não. Você sabe disso. Você acha que eles vão roubar quanto? Uns 10, 20% desse valor? Não, vão uns 10%. Então, cara, deixa os caras roubar, mas tira férias. Sim. Depois você vai ajustando isso. Ó, deu menos esse aqui e tal. Então você vai ajustando, mas não limita a sua, né? Ali ele por um problema ali. E aí muitas vezes ele é por um pré-julgamento. Sim. Vai roubar, não vai roubar? Se roubar ali, pegar, desviar ali, né, 10%, dá ali um valor que não compensa ele ficar ali e deixar isso. E aí, muitas vezes, a software house tem isso ali enraizado dela. Não, e imagina, por exemplo, o empresário do software conhecendo essa dor desse dono de restaurante. E ele vende isso para o cara. Fala, olha, eu tenho um software que lá da praia, das suas férias, você vai abrir aqui um dashboard no Olha, seu você celular acompanha aqui. e vai ver. Nossa, ele ganha o cara nisso daí, né? Se todo final de semana eu vendo 300 pratos, eu vou para a praia e aí eu vou vender 200 pratos, eu tenho dados para a hora que eu chegar, juntar a minha Chamar o equipe. pessoal para uma conversa. Pessoal, o que aconteceu? Né? O que vocês precisam? Porque eu estou aqui, olha aqui, todas as semanas, todos os sábados eu vendo 300 pratos. E eu não estava aqui vendendo só 200. Né? E nós consumimos 10 quilos, 20 quilos de carne. E nós consumimos os mesmos 20 quilos de carne. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu entrego, o software entrega isso para ele. Então, olha, para você ver que se a cultura está lá no mercado, é porque o software talvez possa acobertar ou não, né, essa inteligência de operação. Uma coisa está ligada à outra, Sim, hein, Daniel? com certeza. Duas perguntas para a gente fechar. Legal. Vamos lá. Aí falando não só de empresário de software, de empresários no geral. Eu acho que a reforma tributária vai dificultar muito a possibilidade de sonegação. Porque todo mundo vai querer nota, porque a nota vai gerar crédito, né? Então, todo mundo vai pedir nota. Aquilo que você falou que o genial da reforma tributária é que ela se autorregula. Um fica controlando a nota do outro, né? Então, e eu sei que hoje muitos empresários, talvez o lucro deles seja a sonegação. Né? O que ele apura de lucro no fim do mês lá, que ele fala, nossa, ganhei isso aqui. Mas foi o que ele sonegou muitas vezes. E a hora que esse cara se vê impossibilitado de sonegar, você acha que muitas empresas vão quebrar com isso? Ele não vai saber trabalhar sem a sonegação? A reforma tributária, ela é, sem sombra de dúvida, a maior inteligência que se possa... E é muito presunção nossa achar que a gente vai ter jeitinhos, né, para poder resolver. O brasileiro é bom em dar jeitinho, hein? Fica ali dando jeitinho. Então, hoje, a inteligência fiscal, né, eles já sabem ali qual que é o percentual de sonegação por segmento, já tem essas bases de inteligência, né? E a gente fica ali tentando encontrar. É muito mais caro você fazer a coisa errada do que fazer a coisa certa. Porque fazer a coisa certa é linear, fazer a coisa errada você tem que fazer combinar com a rede. Então, o primeiro passo para separar quem joga direito, né, os campeões, né, de quem é amador, é essa primeira fase da reforma. Ela vai identificar,
né? Ela vai identificar quem vai jogar no grupo dos campeões, quem vai ser amador. Por quê? Quem está informando corretamente são as pessoas que têm tendências de estarem correto. Quem está informando errado são as pessoas que têm tendência de ir para um lado ou por outro. Elas podem ser maleáveis. Quem não está informando são as pessoas que certamente têm tendências, talvez, ali a fazer coisas erradas. Então, com esse primeiro passo, vem o segundo passo, que é a apuração vai ser de transferência de crédito, né? E sendo de transferência de crédito, você matou a charada, aquele dinheiro que hoje não é seu, eu já vi muitos empresários virar e falar assim, eu pago 100 mil de imposto. Hoje eu paguei um boletão aqui. Você não pagou, você reteve o dinheiro, você foi um fiel depositário do fisco. Né? No ato da venda, aquele dinheiro já não era mais seu, né? Não era seu. Não se aproprie disso, porque a partir do momento que você se aproprie disso, você se acha no direito aquele negócio. Eu falo uma mentira 100 vezes, ela se torna verdade, né? Então a pessoa fala isso. Então, desde quando eu nasci, já existia a regra tributária no país. Eu já entrei no mercado sabendo disso. E todo empresário que abre conta, abre uma empresa, ele sabe como que é calculado o imposto, ele sabe das regras do jogo. Então, querer mudar isso, né, não é esse o caminho, né? Muda isso através de política pública e não de forma autoritária, né? Aqui na minha empresa... Eu vou fazer assim. Não é por aí. Então, o empresário que posiciona assim, eu paguei o imposto, esse empresário certamente vai ter prejuízo. Por quê? Quando ele se posiciona como eu paguei o imposto, ele se visualiza, né? Ele entende que aquele dinheiro é dele. Então, esse empresário dá pedalada. Por quê? Ao invés dele pagar, fala, não, quais são as contas que eu preciso aqui? Eu vou tirar férias, eu vou pagar o fornecedor, vou usar isso aqui para fazer caixa. Não, faz um refis aí, pedala aí o imposto aí, pega esse dinheiro e faz outra coisa. Muitas das vezes é por intenção, muitas das vezes é por necessidade, né? A necessidade se faz por diversos modelos, né? Para conseguir uma condição comercial melhor, ou por imprudência, né? Por não ter inteligência fiscal e tributária no seu software. Não saber que estava fazendo errado. Não saber que estava fazendo errado e a conta ali não fechar e ele achar que está dando. Muitas pessoas eu pergunto assim, qual que é a sua margem de lucro? Ele, eu acho que dá uns 35. Não, vamos tirar todos os impostos, vamos olhar a operação, a logística aqui, para a gente ver quanto que dá. E sabia que dá para se ter essa informação através das APIs? Agora, com a reforma, a gente consegue trazer isso e eu falar para ele se a margem dele, qual que é a real margem, ou então indicar para ele quanto que ele tem que vender em Minas, em Santa Catarina, eu consigo fazer isso para o empresário através do software. Então, Daniel, quando eu olho para o empresário que estava usufruindo do valor dos impostos para fazer as suas operações, eu tenho uma notícia para ele. Esse cara provavelmente vai quebrar. Ele não vai conseguir ter caixa, né? Não vai conseguir, porque esse dinheiro não vai vir mais para o caixa dele. Ainda mais quando tiver o split payments, aí o imposto já vai ser recolhido na hora. Não vai nem acontecer a situação que o empresário ficou como fiel depositário do dinheiro ali para ser depositado, né? O split payment é uma experiência cultural que teremos no país. Por quê? Se você vende hoje, fatura para um cliente R$100, você bota os R$100 no bolso e... Porcentagem daquilo é imposto e você ficou ainda como fiel depositário no seu caixa. No dia 20 do mês seguinte, você pega aqueles R$18, vamos dizer assim, e paga o transfere para o governo. Com o split payment, você vendeu por R$100, teoricamente os 18 serão tirados automaticamente no recebimento. Então, a inteligência da tributação será no recebimento. Só que tem um fator complicador aí, tá, Daniel? Por quê? Se você tiver crédito de compra com o fornecedor,
Então, se você tinha que recolher 18, abate aquele crédito que você tem e vai recolher a diferença. Se você não tem crédito, você vai recolher cheio. Essa dinâmica, ela vai ser competência ali, vai calcular. A ideia é que tem ali alguns fatores que ainda não está claro como vai ser esse comportamento. Então, para o empresário, ele tem que entender que ele não será mais o fiel depositário, porque na hora do recebimento, muda-se o processo, né? Porque na hora que for receber, o próprio banco, o adquirente, já vai fazer o split ali, pagando a ele e pagando também ao fisco. E aí tem um fator então isso para o empresário. Para a software house também tem um fator muito complexo, Daniel, que não é palco da discussão agora para a software house, mas ela tem que se preparar para adaptar o software futuramente, que é olhar para esse conta corrente tributário, verificar quanto que ele vai ter de crédito, quanto que ele vai ter que fazer o pagamento e atualizar o contas a receber. Entendi. Isso vai ficar a cargo da software house. Esse caixa aí de quanto ele tem de crédito e quanto ele tem que pagar, a software house que vai ter que fazer. Pelo menos até o momento está assim, né? Tá assim. Então você imagina a complexidade disso. Você tira um relatório hoje de manhã, no contas a receber, futuro ali. Você, na hora que o cliente solicitar, você tem que bater lá, fazer a conferência do saldo que ele tem para poder falar quanto que ele vai receber. Mas no final do dia, ele pode ter utilizado uma outra nota, ter gerado mais débito, ter gerado menos crédito, e aí ele está com 3 notas. Se ele está com 3 notas ali em aberto, você vai apropriar todo o crédito para uma, você vai fazer uma divisão. Como é que você vai fazer essa divisão? Porque o crédito que ele tem, como é que ele vai ser computado por nota para você poder não indicar de forma total, mas de indicar de forma unitária das 3 notas. Então, essa complexidade, a software house ainda terá que se que é o que eles estão debatendo hoje também em cima da questão do split payment. Né? Porque a Cefaz não faz Pix para ninguém, né? Ela não devolve dinheiro para ninguém. Ela dá crédito para você abater dos próximos impostos que você vai pagar. Né? Isso aí. E aí é um pouco disso que eles estão se debruçando agora, como que esses créditos vão afetar o split payment. Né? Isso. Mas, então, assim, nós iniciamos falando que a reforma tributária é para software house. E esse plus que visualizamos com o split payment, está um pouquinho à frente, ali em 29, ele certamente vai mudar a forma como o software é visto dentro de uma empresa. Passa a ser essencial, né? Um software bem feito que consiga calcular esses créditos de forma muito ágil, ele vai fazer o cara pagar menos imposto, já vai abater esses créditos que eu tenho aqui em cada venda que ele fizer, né? Passa a ser essencial. Essa expertise, então quem hoje olha para a legislação como obrigação, não vai chegar aqui. Quem olha para a legislação, para a reforma, como oportunidade, vai estudar para antecipar essas tendências. Lembra quando estava para começar o Pix parcelado, aquela coisa toda, né? Você tinha vários bancos, né? O 5G foi um exemplo espetacular, né? Não tinha um 5G no país e as todo mundo vendendo 5G, né? Vendendo 5G. Antecipamos aqui, era 4.5. Mas antecipamos aqui, eles já estavam vendendo. Eles já estavam preparados ali para entregar aquilo. Né? Então, assim, cara, eu estou preparado, tá? Não está lá, mas estou preparado. A software house está perdendo a oportunidade de assumir esse papel. Né? Eu fui numa feira. É interessante, desculpa te interromper de novo. Isso é uma grande oportunidade. Eu acho que a software house ela tem que fazer isso nas campanhas que ela está fazendo recentemente. Olha, estou preparado para a reforma tributária. Porque o contador, a hora que chegar a bucha, o cliente contador fala, cara, vamos ver no mercado aqui que está. Se a software house falou alguma coisa, não falaram nada. Então, ela tem que anunciar isso, né? Ela tem que pegar um megafone, tem que gastar tráfego pago, sei lá, fazer propaganda disso. Estou preparado para a reforma tributária. Isso. E tem gente que ainda nem fez, tá, Daniel? Então, assim, tem os fatores. Eu tenho participado de muitas lives com a software house no ecossistema dela. Então, parceiro da Imendes, eles nos chamam e eu
em mais outros, né? Nós temos uma equipe grande e temos feito bastante live com a Software House. Então, o que nós fazemos? Apresentamos para o mercado, para aquele ali ecossistema dele, a solução, como ele entrega e trazemos também a parte educacional, que é os impactos, o que vai se impactar de forma direta ali no cliente, para que ele fique ciente e entenda que ele precisa popular aquele software. E tem dado muito certo para a Software House fazer o lançamento de novas modalidades de aplicações, né? De falar assim, Legal. eu estou preparado, está aqui a solução, você tem 3 formas. Não faz nada e vai ser impactado lá na frente, mas eu já estou te avisando. Uhum. Ponto 1. Segundo, aciona a sua contabilidade, tem que ser feito isso, isso, Tá aqui isso. a planilha, fala para ele preencher tudo. Deixa ali. Ou não se preocupe com isso, me paga aqui X reais por mês e eu atualizo esse dado constantemente para você. Então, esse posicionamento da Software House é muito importante. Sim, e a escolha vai ser do cliente, né? Vai ter um custo para ele, lógico. Está sendo oferecido um serviço, está sendo oferecido dado, que é um dado difícil de obter. Então, lógico que isso tem um custo. Tem Né? um custo ali. Bom, então para a gente fechar, muito do que você já falou aqui no papo mesmo, mas na sua visão, a reforma tributária é uma ameaça ou uma oportunidade para a Software House? Muito bom. Como eu disse, Daniel, a reforma tributária, nós estamos vivendo a primeira fase dela, que é a fase de separar ali o jogo. A segunda e a terceira fase da reforma, ela vai vir para cima da Software House. A primeira fase é em cima do cliente, né? E a segunda fase vai vir em cima da Software House, e eu vou explicar o porquê. Então, a reforma tributária, de uma forma ampla, ela é muito complexa e ela exige muito cuidado para que se faça, daqui para frente não tenha amadorismo mais. Então, é um risco silencioso que mora no cadastro de produto e nas operações. Isso é risco para o cliente, é risco para a Software House. No entanto, eu posso olhar essa ameaça, ver essa chuva, ver essa tempestade e falar assim, eu tenho que cumprir com essa obrigação acessória. E aí isso vai ser um problema para mim, vai ser um problema para o meu cliente e eu vou ter que ir lá e dar um select no banco e atualizar todo mundo. Então, para essa Software House, isso vai ser uma ameaça muito grande. Se ele está enxergando com esse viés, né? Com esse viés. Eu vou preencher os campos toda dessa forma e vida que segue. Vida que segue. Onde vai ser uma oportunidade? Para quem será a oportunidade? Para quem olhar para ela, falar assim, eu vou atualizar o meu software, vou chamar uma live com todos os meus clientes, vou chamar uma live com o meu cliente, com o meu contador e com todos os contadores, vou informar o que tem no software, o que é a reforma, como que ele tem que se portar, que ele tem que fazer certo, que ele tem que ter bons hábitos, que ele tem que inserir os dados corretos no meu software. Se ele não conseguir, ou é muito provável que ele não consiga, eu tenho que ter uma parceria aqui com uma empresa de dados. E a Mendes é uma empresa de dados que vai ajudar ele lá. Para esse cara, vai ser uma oportunidade a reforma tributária. Sim, bacana. E onde está eu não diria o problema, né? Mas onde está a principal ameaça da reforma tributária para a Software House que não está se preparando de forma inteligente para a reforma? Existe um projeto-lei, uma PL lá, 108/2024, que provavelmente deve passar no Senado ano que vem. E ela vê a responsabilidade solidária das plataformas. As plataformas são as software houses, os softwares, vamos dizer assim. No entendimento, plataforma é quem gerou a informação. Tá. E quem gera a informação para o conceito de plataforma no varejo é a software, é a software house. Então, se o dado foi gerado de forma incorreta, há punição para os dois. Já teve sustentação lá atrás da pessoa que fez com o NCM errado,
virou e falou assim, mas o software passou, né? Então, esse entendimento ele está chegando agora na reforma. Então, quem quiser dar uma olhadinha, né, tem lá essa medida, projeto de lei, e ele, então, eu olhando para esse projeto de lei, o que eu vou fazer? Eu vou chorar ou eu vou, né, correr? Vou antecipar aqui. Vou antecipar. Eu vou ter que cumprir com essa obrigação. Meu cliente vai ter que fazer certo. Cara, eu vou pegar esse projeto de lei, vou pegar ali tudo, como é que está, e vou propor para o meu cliente fazer certo daqui para frente. Então, aquele negócio que o seu software tem F2, cara, não acabou isso, Como é que eu né? faço para não sair o papelzinho, né? Não tem isso. Quando a gente era software house, a gente ia vender software, né? A software house ainda existe, eu que não estou mais lá, mas a primeira pergunta era quanto? Quanto custa? Quando é mensal, quanto custa? A segunda era, e para não sair o papelzinho, como é que faz? Acabou isso, não tem, separou isso. Então, esse jogo não se dá para jogar daqui para frente. Eu sei disso. Então, eu vou viver isso até quando? Ou eu antecipo isso, e como você falou, na hora que chegar lá, eu já chego na frente. E aí, a hora que todo mundo estiver mudando, eu já sou a opção da mudança. Né? É o cara que está dando certo, o cara que tem as respostas, né? Então, esse é aqui que vai estar a oportunidade da reforma tributária. Quem vai estar se posicionando aqui. Quem se posicionar como obrigação acessória, cumprindo a legislação, vou ter que cumprir o regulatório, eu vou entregar o software, o cliente se vira, ou eu vou... Aí vai ser ameaça, aí vai ser um problema sério. Não vai dar muito certo, né? Ele vai até conseguir estar aderente, vamos dizer assim, ele está gerando um documento que passa pela Cefaz, mas que às vezes não tem dados corretos, está calculando imposto errado, né? Ou seja, pode ser uma ameaça, ainda mais uma ameaça, como você falou, futura, né? Ele fica um tempo ali fazendo aquilo, está passando, ninguém está incomodado, até que a Cefaz notifica, ou o contador acha e fala, olha, você fez o ano inteiro isso aqui errado. E agora, negão? Como é que vamos fazer? Como é que a gente vai recolher essa diferença aí? Quem que fez isso daí? Então, é responsabilidade, né? Eu entendo que hoje a diversidade de segmentos de software, o tamanho do mercado que o Brasil tem, a gente não tem ainda software house protagonistas. A gente tem as software house grandes, né, que a gente já conhece, mas quando a gente olha para uma oportunidade, o mercado é muito aberto, Daniel. Então, assim, tem espaço para crescer como software house muito no país. E quando a gente olha para a mortandade de empresas, né, 20% das empresas no Brasil morrem, fecham por problemas fiscais. Tá? E uma multa, né, ali de problemas fiscais, ela está em torno de 75% a 225% do fato gerador ali. O que isso quer dizer, né, esse monte de número? Isso quer dizer que, se eu olhar para essa informação e olhar para a minha inteligência de sistemas, de inteligência de entrega, a reforma tributária é uma oportunidade espetacular. Bacana, legal. Último recado para a nossa audiência? Poxa, muito agradecido, Daniel, pela oportunidade desse bate-papo. Nós estendemos aqui, é sempre muito leve, né, bater papo com você. Eu espero que a comunidade toda possa receber, né, ali esse bate-papo e usufruir ali de algumas informações que nós passamos, né? Eu estou ali como parceiro para a Software House, né? Sou head de parceria dentro da Imendes e espero ajudar e contribuir ali para que a Software House possam se atualizar com relação à reforma e usufruir dos dados da Imendes para entregar essa facilidade lá para o seu mercado. E para facilitar isso, a CBR tem um componente
Então é só você plugar lá esse componente, acelera ali anos-luzes do processo de integração. Não deixe e não ignorem o processo de avanço da reforma tributária, porque a reforma tributária é API, a reforma tributária é software house. Estamos na primeira fase, tem mais 2 outras fases, e a segunda fase impacta diretamente quem vai sobreviver como software, então que seja você. Com certeza. Bom, espero que tenha gostado aí dessa conversa, né? Se inscreve no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, né? Foi um prazer receber o Renes aqui com a história de longa data aqui de automação comercial, né? Tá vivendo esse desafio da reforma tributária. Como ele falou, a gente tem aqui uma parceria com eles. Vou deixar no link da descrição desse vídeo como você faz para acessar isso. Tem um desconto muito agressivo se for a CBR Pro para contratar a eMendes, né? Foi uma negociação que a gente fechou com eles que gerou muito valor aí para nossos usuários do CBR Pro. Então é isso, espero que tenham gostado e se inscreve no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Valeu, pessoal!